Eu peço aos meus irmãos para abrir em Eclesiastes, capítulo de número 7, do versículo 1 até o versículo de número 4. Esse texto é bastante polêmico no que diz respeito à falta de compreensão dos muitos que vislumbram sem que busque no Senhor o entendimento necessário. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículos 1, 2, 3 e 4. Como de costume andaremos na contramão dos ventos que sopram e inspiram algumas igrejas e até mesmo alguns pastores. Nós falaremos hoje que a tristeza é boa. Meu Deus. Amém? Falaremos que é bom ter tristeza. Essa eu quero ver. Todos encontraram? Está escrito assim: um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir para uma casa onde está acontecendo um velório do que a uma casa que está acontecendo uma festa. Pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está aonde há o luto, mas o dos tolos aonde está a alegria. Amém, querido? Lendo esse texto, logo nos vem à mente de que o autor, que no caso aqui é Salomão, poderia estar passando um momento ruim, ou quem sabe estivesse atravessando uma grande tribulação. Podemos estar imaginando também, assim de forma superficial, que Salomão pudesse estar até com depressão. Mas, olhando, eu de forma nenhuma cogito a possibilidade de que Deus, que vem conduzindo a história, e assim como também a sua palavra, deixaria alguma vírgula sequer que fosse para nos causar algum tipo de malefício, algum tipo de patologia. Aqui, meus amados irmãos, são geradas algumas indagações. Por que é que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Por que é que é melhor ir para casa onde está tendo um velório do que ir para um lugar onde está tendo uma festa? Por que é que a tristeza é melhor do que o riso? Será, meus amados irmãos, que Salomão, aqui já beirando a sua velhice, estava desvanecido de entendimento? E eu volto a dizer, eu confio 100% na inspiração de Deus e que há um propósito na tristeza. Queridos e amados irmãos, essa mesma passagem, ela nos dá aqui algumas dicas de que tipo de entendimento a gente deve ter nos momentos de tristeza. Primeiro, ela aponta o destino de todos os seres humanos. Parece que os seres humanos andam imbecilizados, iludidos, enfeitiçados, entorpecidos
achando que vão viver para sempre e que podem brincar com o tempo que for necessário na sua cabeça. A segunda coisa é que as pessoas precisam conduzir as suas vidas com responsabilidade, até porque ninguém sabe o dia da manhã. A terceira coisa, ainda dada por Salomão como dica, é que a tristeza, ela produz benefícios tremendos quanto aos valores da vida e os seus entendimentos ao prisma espiritual que precisamos ter acerca dessa própria vida. A questão toda, meus amados irmãos, está relacionada com que tipo de tristeza Salomão está falando. Que essa tristeza produz o que nós temos que entender que são benefícios quando estão sendo administrados no prisma de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 9, o seguinte: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, essa sim, produz a morte. Quando a tristeza, meus amados irmãos, não é administrada em Deus, quando a tristeza não é administrada nos parâmetros de Deus, ela pode se tornar maligna e, por consequência, resulta nesta morte e neste caos que nós estamos vendo aí fora. Um exemplo, meu amado e querido irmão, é a mazela que o Brasil está vivendo. A depressão no Brasil já beira aos 11 milhões de brasileiros. De repente, nós podemos entender que é algo que está se assenhorando dos corações das pessoas, e as pessoas estão cada vez mais enclausuradas, mais presas, mais obscurecidas, mais tristes, mais depressivas. E de repente, meus amados irmãos, eu comecei a me aprofundar nesse tema, nesse texto, em busca de saber o que é que Salomão estava falando dessa tristeza. Eu acreditei, ao momento que eu estava lendo, que a Bíblia não estava dando margem para que as pessoas quisessem ficar tristes. Quando ele abre a boca e diz que a tristeza é melhor do que o riso, eu digo, meu Deus, como é que nós podemos compreender isso olhando para o prisma secular, olhando para o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Porque no mundo já são 300 milhões de pessoas infectadas com esta mazela chamada depressão. E de repente, eu fui catalogar, estudar, e eu vou aqui dar um enunciado para os meus irmãos fazerem uma análise tática de si mesmo. Porque eu vou dizer aqui alguns dados para que você mesmo observe em você mesmo se você não está infectado com este mal. A depressão, meus amados irmãos, é um transtorno mental caracterizado por uma tristeza persistente e pela perda do interesse em atividades que normalmente são prazerosas. São sempre acompanhadas de uma incapacidade de realizar atividades diárias durante, no mínimo, 2 semanas seguidas. Além disso, pessoas com depressão normalmente apresentam vários dos seguintes sintomas: perda de energia, mudanças no seu apetite,
aumento ou redução do seu sono, ansiedade, perca da concentração, indecisão, inquietude, sensação de que não valem nada, culpa ou desesperança e pensamentos de suicídio ou de causar danos a si mesmo. A depressão pode afetar qualquer pessoa e isso não é sinal de fraqueza. É um transtorno tratável por meio de psicoterapia, medicamentos ou antidepressivos, ou uma combinação de ambos, e isso aqui é um dado da Organização Mundial de Saúde. Eu busquei conselhos de psicólogos, visitei páginas, estudei, para me ver que tipo de parecer eles davam acerca dessa tristeza. Das muitas pesquisas que eu fiz, eu coletei também alguns dados que se faz necessário você entender. Um número crescente de evidências sugere que a tristeza é a chave para melhorar comportamentos e a maneira do pensar. E por esse motivo, são abordados nos estudos desenvolvidos por vários psicólogos. A tristeza, nesse caso aqui, nos faz capazes de aprender mais lições do que momentos de alegria. Na verdade, segundo a conclusão dos muitos psicólogos, os períodos de mais aprendizados são nos momentos de dificuldade e de tristeza que estamos passando. O que eu estou falando, meu amado irmão, deve ser entendido que a tristeza não é a tristeza patológica que está beirando aí, quem sabe, a depressão. Nesse caso, precisa ter um acompanhamento, quem sabe, até medicamento. Mas a tristeza, no contexto de Eclesiastes, nada mais é do que a ferramenta que Deus usa para transformar questões complexas em valores primordiais, essenciais e eternas na nossa vida. Uma tristeza que produz um benefício, porque nós, à medida em que provamos por essas tristezas, crescemos, amadurecemos, mas sempre colocando o entendimento no prisma, no olhar, no ângulo de Deus. Eu ouvi isso da boca de um padre. Pessoas espiritualizadas são pessoas mais capacitadas a vivenciar as guerras deste mundo. Querido e amado irmão, o que a Bíblia está aqui a nos dizer não tem nada a ver com uma doença que nós precisamos abraçá-la, querê-la ou de alguma forma buscá-la. Não, é entender que nas intempéries da nossa vida, nos momentos de fraqueza, de tribulação, de tristeza, Deus está forjando o nosso caráter, Deus está nos amoldando, Deus está nos amadurecendo, Deus está nos fazendo mais forte. E esses momentos de tristeza, segundo a própria psicologia, nos faz ficar cada vez mais capacitados a absorver, a aprender e estar mais preparados para a guerra e os ditames dessa terra. Glorificado seja o nome do Senhor. É por isso que em vários textos da Bíblia, isso aqui só pode entender quem é espiritual, a Bíblia nos orienta a ficar feliz em momento de tristeza. Isso aqui nem Freud explica. Isso aqui o maior de todos os psicólogos da nossa geração explica. Porque os conceitos de felicidade, os conceitos de alegria, são todos formatados
para que nós estejamos em um momento de bem-estar. Tristeza não é um momento de bem-estar. Dificuldade não é um momento de bem-estar. Problema não nos traz um bem-estar. Pelo contrário, traz um azedume para a nossa alma. Traz um certo tipo de sentimento ruim. Mas a Bíblia está dizendo através da palavra do Senhor que nos momentos tristes, nos momentos que muitas vezes a gente quer desistir de tudo, quer parar, quer retroceder, é no momento que nós estamos mais preparados a absorver as lições mais belas que Deus quer nos ensinar. A tristeza, segundo o operar de Deus, produz um entendimento maduro. Hoje você não é mais aquela criança abobalhada, abestalhada. Você não é mais aquele infantil que lidava com as coisas de forma imatura, de forma insensível. Hoje você é uma pessoa mais preparada, uma pessoa que não abre por qualquer besteira. E quem foi que produziu isso em você? A tristeza, segundo a ótica de Deus. Deus permitiu que algumas situações ruins batessem a nossa porta. É bom? É não. É gostoso? É não. Mas é interessante, irmão, o que a ciência descobriu agora, a Bíblia já nos revelava há mais de 2000 anos atrás. A tristeza, segundo Deus, segundo o administrar de Deus, o operar de Deus, nos capacita num mundo cheio de mazela e imperfeições, que trabalha para nos empurrar para ficar doente, e não vamos ficar porque estamos dentro da clínica de Jeová. Quando estamos tristes, não acendemos um cigarro. Quando estamos ansiosos, não corremos para um bar. Quando estamos com algum tipo de dificuldade, não vamos numa boca de fumo procurar maconha, cocaína ou coisas do tipo. Quando estamos com algum tipo de mazela, descemos à casa do oleiro, botamos a nossa boca no pó, choramos e o Senhor opera na nossa vida. A tristeza que opera para a morte nada mais é do que isso. Quando uma pessoa recebe uma pancada da vida e não sabe buscar a presença de Deus, a administração dos seus sentimentos, ela coloca uma corda no pescoço, uma bala na sua cabeça, ela procura um precipício, ela procura uma mazela, e o mundo está correndo a passos largos para mazelar cada vez mais pessoas. Nunca na história deste mundo as pessoas tomaram tanto medicamento, procuraram tantas clínicas psicológicas, porque o mundo está doente. Essa tristeza que Deus está permitindo é para você abrir os seus olhos. É para você reconhecer Deus. É para você buscar Deus. Essa tristeza não é maléfica, não é maligna, não é destruidora, não é para que você venha tomar uma atitude translocada. Essa tristeza é para te fazer acordar para a vida. Quando eu era menino, agia como menino, falava como menino, pensava como menino, mas chegou a fase adulta e eu cresci.
Hoje, a forma de conduzir as coisas são diferentes. E de repente, meu amado irmão, Deus está permitindo esse azedume na tua história para você crescer. Porque a tristeza, segundo Deus, nos torna mais sensíveis. E o que é que esse mundo está fazendo aí fora? Quando eu falo mundo, eu falo de sistema manipulado por Satanás. Esse mundo está produzindo pessoas insensíveis. Quanto mais o mal nos cerca, quanto mais o mal nos rodeia, mais nos tornamos insensíveis. Fizemos uma ação social há pouco tempo aqui nesta igreja. De repente, meus amados irmãos, um dos abençoados que foram abençoados aqui por esta ação, chegou ali na porta. Eu estava limpando a igreja. Ele apareceu e disse: pastor, no dia da ação social eu ouvi tu falando que precisava de uma pessoa para limpar aquele terreno. E eu ouvi tu falando que ia pagar uma pessoa para fazer isso. Eu faço isso para ti de graça. Eu disse: glória a Deus. Conversa vai, conversa vem. Eu disse: querido, se você cair na graça de Deus, na graça do povo, eu posso ver a possibilidade de deixar você morando aqui. De repente, ele se alegrou com a conversa, ficou por ali e disse: pastor, tu quer que eu te ajude aí? Eu disse: campeão, se você quiser me ajudar, fica à vontade. É porque eu estou com fome, pastor. O senhor pode me arrumar alguma coisa para eu comer e voltar e vir te ajudar? Aí ele me pediu 10 reais. Eu não estava com 10 reais, eu tinha 20 reais. Eu disse: eu vou te dar os 20. Depois tu traz os 10. Tá, beleza. Aguarde meia hora aí. Até hoje eu estou esperando ele voltar com os meus 10 reais. Uma das pessoas que mais foram abençoadas no dia da ação social. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que eu perdi 10 reais? Não. O que eu quero dizer é que situações como essas trabalham para me tornar uma pessoa mais ruim, para me desacreditar nos projetos, para me desacreditar nas pessoas, me tornar mais insensível. E é isso que eu estou querendo dizer para você. A tristeza, segundo Deus, trabalha para não permitir que você se transforme num produto que o diabo está produzindo a 3x4 lá fora, com a maldade, com a iniquidade, com as coisas ruins que nos cercam. Nós não vamos perder a essência, nós não vamos nos tornar ruins, porque Deus ainda está no controle. A tristeza, segundo a terra, o mundo, o sistema do diabo, está produzindo pessoas cruéis. Eu já tenho aconselhado essa igreja que não assistam esses programas policiais, porque isso não causa benefício nenhum na tua alma. Programas que tem o cunho, que faz apologia à desgraça. A gente vai assistindo, daqui a pouco a gente não está mais sentindo dor nenhuma pelo ser humano. Querido, eu tenho 40 anos, mas eu me recordo como hoje, há 20 anos atrás, no bairro onde eu morava, quando morria um ser humano, a rua toda ficava empasmada, estatualizada, estarrecida. E olha que eu morava num dos bairros mais cruéis de Fortaleza, Piedade. Matava-se um, encomendava-se 2. Mas quando um corpo estava no chão, as pessoas ficavam estarrecidas. Morreu um ser humano. O
que é que acontece hoje quando tem um corpo no chão? Tem um monte de molecote lá atrás, fazendo símbolos. Parece que tem um cachorro no chão. É ou não é? Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque a tristeza, segundo este mundo, está nos tornando cruéis, insensíveis. Não temos mais misericórdia. O amor está esfriando. E nós precisamos, para a gente lembrar que precisa do outro. A tristeza, segundo Deus, está trabalhando para nos trazer de volta para Deus. Querido e amado irmão, faça uma análise, uma avaliação agora bem simples. O que os psicólogos chegaram a entender agora, que a tristeza a certo ponto produz benefícios, a Bíblia está nos orientando há muito tempo. Nós temos que ser mais sensíveis. Faz quanto tempo que tu não chora num culto? Faz quanto tempo que tu não chora na presença de Deus? Faz quanto tempo que tu não sente a presença de Deus? Vai ver que as circunstâncias da vida te tornaram um religioso. Tu não falta um culto, tu chega cedo, tu cumpre os teus ritos religiosos, mas a presença de Deus tu não sente mais. O que o Senhor está querendo falar hoje através dessa palavra é que Deus quer nos tornar mais humanos, mais sensíveis. O que o Senhor está dizendo através dessa palavra é que Ele quer nos tornar mais conscientes, mais prudentes, mais diligentes, mais sensatos, mais espirituais, mais maduros, mais experientes. Que tipo de ser humano você se tornou? Por que vira e mexe acontece uma circunstância para eu chorar? Porque vira e mexe eu levo uma pancada? Por que vira e mexe se fecha uma porta? Por que vira e mexe se obriga a acontecer alguma coisa na minha família, ou na minha casa, ou na minha vida? Porque nos momentos de alegria, pastores que aqui estão, a gente se imbeciliza, a gente se desnorteia, se desequilibra. Eu tenho uma cicatriz no meu peito por conta de uma alegria extrema. Você acredita? Se eu abrir aqui a minha camisa, eu vou mostrar que no meio do meu peito tem uma cicatriz. E você pergunta, foi uma facada, foi uma confusão? Não, foi uma alegria extrema. É como se nós fôssemos tão incompetentes que não conseguíssemos nós administrar nem os momentos de fraqueza, nem os momentos de apogeu. Eu estava no banheiro e um tio meu disse: Marcos, se ajeita rápido aí que nós vamos ali comer muita carne. Sabe o que foi que eu fiz? Aqueles banheiros antigos, haviam aqueles utensílios para colocar a toalha. Hoje é de plástico, tem casas que são de inox. Lá era de azulejo. Eu segurei e fui fazer malhação em cima dele.
cabide de azulejo. E aí, subi uma, subi duas, na terceira quebrou no meio, veio no meio do meu peito e abriu. Sangue no metro. Foi um momento de alegria. Porque parece-me que nos momentos de alegria a gente esquece que vai morrer, esquece que tem prova no outro dia, esquece de tudo. É ou não é? E o que Salomão está dizendo aqui para nós é que a tristeza produz o inverso. A tristeza nos coloca com os pés no chão, nos equilibra, nos organiza. A tristeza nos faz sentir na pele o que verdadeiramente precisa ser sentido. E hoje, meu querido, você vai sair daqui entendendo por que foi que Salomão disse que a tristeza é melhor do que o riso. A tristeza produz pessoas melhores. Pega na mão desta abençoada, deste abençoado que está aí do teu lado, diz: quem sabe você chegou aqui sem entender porque Deus permite certos sofrimentos na tua vida. Não, diga não. Deus não quer transformar teu coração em uma rocha, em uma pedra. Pelo contrário, Deus está trabalhando com toda a sua força, com todo o seu empenho para transformar essa couraça de pedra num coração de carne. Quem está produzindo uma pessoa ruim não é Deus. Quem está produzindo uma pessoa ruim não é o Senhor. Quem sabe teu coração está frustrado, ferido. Quem sabe teu coração está mazelado e de repente você não está compreendendo que Deus é teu parceiro e de repente o diabo conseguiu te enganar dizendo que Deus não está te ajudando coisa nenhuma, porque a porta era para abrir e não abre, porque isso era para dar certo e não dá, quando na verdade quem está te ajudando é Deus. Às vezes uma porta se abre e tu entra e vai direto para o inferno por causa dessa porta. Talvez você pense que é uma bênção tremenda quando vem maquiada com a desgraça que vai te mazelar para o resto da tua vida. Ou tu está achando que o diabo ele é igual esse personagem que criaram na Walt Disney, nesses desenhos animados que vem com um rabo, um chifre e com aquele tripé na mão? Não. O diabo vem empacotado. Vem bem embrulhadinho. Quantas pessoas, pastores, eu conheço que aparentemente foram abençoadas com alguma coisa e se perderam. Vai desde o emprego a um casamento. Quantas pessoas eu conheço que pensaram que foram presenteadas por Deus e ganharam um cavalo de Troia. Não vai dar tempo eu falar aqui o que é que significa o cavalo de Troia. Depois você pesquisa, estuda e vai saber o que é. De repente, querido, isso que tu está conjecturando que é ruim, está sendo algo que Deus está realizando para um benefício muito grande no teu futuro. Você se lembra que você chegou aqui tão bobinho, não foi?
Todo mundo te enganava. Você chegou aqui, você era aquela alma que pensava que dava para abraçar o mundo com as pernas. Levou um murro no olho, levou um chute nas pernas, tacou as ventas na parede. De repente, tu não se transformou numa pessoa ruim, mas tu tá mais maduro. Tu não acredita mais em Saci Pererê, não é? Tu não acredita mais na cuca. Tu não acredita nessas abobrinhas não. No Natal, tu não bota mais a árvore lá na tua sala. Tu não bota mais guirlanda, eu estou falando para crente. Se você ainda bota, é porque você ainda não entendeu o que é que representa a árvore, a guirlanda, as bolinhas e as coisas que estão lá. Porque o verdadeiro sentido do Natal não é o coelho. Não é o ovinho de chocolate, porque até eu nunca vi, David, depois tu me explica, coelho botar ovo. Mas tudo bem, é uma linha comercial. Digamos, meus amados irmãos, que hoje tu está mais tarimbado, como diz no Ceará, gato escaldado. Tu não se transformou numa pessoa ruim. Tu ajuda, tu abençoa, teu coração é sensível, mas tu não é mais aquela Maria, vai com as outras. Pega na mão dessa criatura que Deus colocou do teu lado e diga assim para ela: Deus está te preparando para viver as guerras aqui nessa terra. O mundo não dispensa, o mundo não tem misericórdia. O sistema manipulado por Satanás quer te transformar numa pessoa ruim, num desgraçado, num cruel, num ímpio. Mas Deus está operando na minha e na tua vida para te fazer entender o que Jesus disse para os seus discípulos: sejam prudentes como as serpentes, mas sejam mansos como as pombas. Quando a gente chega num velório, qual é o sentimento da gente? Morreu. Estamos compungidos, reflexivos. Puxa, tão novo. Como foi que aconteceu? Como no dia que eu botei um caixão aqui. As pessoas chegavam na igreja e lá na porta já cantando hino, me abraçando. Quando passava do portão que viu o caixão, já voltava chorando. Pastor, tu já botou um caixão aqui? Botei. Tinha morto dentro? Tinha não. Foi necessário. Algumas pessoas acharam desnecessário, mas o pastor daqui sou eu. De repente as pessoas chegavam: pastor, quem morreu, pelo amor de Deus, e passaram o culto reflexivo, meditando, meu Deus, e eu aqui no púlpito, de forma pedagógica, descendo o cacete no morto. Está vendo, irmãos? Quantas vezes eu disse a ele: vá por aqui, ele foi por acolá. E os irmãos olhando, e eu fui engrossando o caldo, do meio para o fim eu já estava era botando o morto do inferno para uma banda. Algumas pessoas disseram para mim depois do culto: pastor, eu fiquei porque eu tinha certeza que naquele dia tu ia apanhar. Tinha umas pessoas diferentes nesse dia, foi tudo arquitetado, rapaz, parece que foi assim uma pintura mesmo. Nesse dia veio uma Kombi, um pessoal diferente, pronto, é a família do morto. E
quanto mais eu descia a lenha, mais algumas pessoas ficavam enrijecidas, os olhos ficavam assim, pronto, esse pastor de escola hoje não tem quem tire mais a sola do espinhaço dele. Só, irmãos, que do meio para o fim eu não consegui mais me aguentar e comecei a achar graça. Eu botei o projeto a perder. Mas o que era para ter sido produzido foi. Porque quando morre uma pessoa, a gente fica. Ixi, podia ter sido eu. A Bíblia deixa bem claro, irmãos, que muitas pessoas conseguiram alcançar o entendimento no momento da luta. E para isso foram abençoadas, porque não entenderam de forma equivocada, e não murmuraram, e não fizeram besteira, e o Senhor chegou junto e abençoou. Pega na mão aí desta alma que está do teu lado, diga assim para ela: aprenda hoje a administrar esse momento no Senhor, porque o Senhor vai te dar as condições necessárias para passar dando glória a Ele, e pode ter certeza que se você não murmurar, se você não achar Deus teu inimigo, o nome do Senhor será glorificado e a bênção do Senhor cairá sobre a tua vida. Uma das pessoas que eu admiro e que aprendeu a viver em todos os momentos da sua vida foi Paulo. No capítulo de número 5 de Romanos, do versículo 3 ao 5, Paulo diz o seguinte: não só isso, mas nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança, por sua vez, produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos concedeu. Deus está te dando o suporte que você precisa para atravessar essa tristeza e permanecer com a essência que Deus quer que você permaneça. Sabe o que é que o diabo quer fazer? Que você se torne a imagem e semelhança dele. Que você seja ruim. Que você seja hipócrita. Que você seja um politicamente correto. O autor de Provérbios, que é o mesmo sábio Salomão, ele diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Sabe por que eu estou ficando rico? Porque eu estou alcançando o entendimento de Deus. Deus açoita porque sente prazer em açoitar? Porque às vezes o diabo consegue manipular a nossa mente, fazendo com que a gente pense que Deus está trabalhando ao contrário da nossa vida. Quando a Bíblia diz que tudo coopera, mas no momento de tristeza, no momento de tribulação, no momento de dor, o diabo consegue dizer ao nosso coração: está vendo? Deus podia te ajudar e não te ajuda. Deus podia fazer isso e não faz. Sabe por que ele não faz? Porque ele é mau. Ele tem poder, mas não te ajuda. E de repente, meus amados irmãos, a gente entra no jogo do diabo e se transforma na imagem e semelhança do incircunciso. Mas quando a gente entende
que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a gente sabe que uma topada que a gente levou foi para o nosso benefício. A gente entende que tudo que acontece na vida da gente é para trazer algum tipo de bênção, de coisa boa. Não, pastor, mas eu estou passando aí por uma fase muito cruel, e de repente eu estou entendendo isso aí de forma diferente. Duas pessoas estavam presas no mesmo lugar. Uma olhava para as estrelas, a outra olhava para a lama. A questão não é o lugar, e sim a forma que você está vendo. De repente, querido, Deus está arrancando hoje dos nossos olhos as escamas que nos impede de ver que Deus é o nosso maior patrocinador. Deus é o nosso maior patrocinador. Já o Davi está concordando ali, ó. Tá vendo a criança aí, olha, ó, Fala, Deus. Pega na mão dessa abençoada que está aí do teu lado. Diga assim: você que está chorando, está gemendo, não está entendendo nada, pode ter certeza que essa tristeza na administração do Senhor, se tu permitir Deus trabalhar, vai produzir em você algo muito tremendo, vai trazer riqueza ao teu coração, ao teu entendimento, ao teu pensamento. Você vai se transformar numa pessoa mais madura, mais consciente, mais humana, mais espiritual, mais abençoada, e através da tua vida, Deus vai fazer proezas. 2 Coríntios, Paulo de novo, capítulo de número 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das infinitas misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para que com a mesma consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pega na mão desse propedeuta que está do teu lado. Pastor, que diabo é propedeuta? Pega na mão desse professor, desse mestre. Diga assim para ele: Deus está permitindo essa tribulação, porque através dessa tribulação, Deus vai te ensinar a consolar outros, porque Deus vai te dar a graça para passar, e com a graça que você recebeu, você vai ensinar a outros. Tanta coisa que eu não sabia. Meu Deus, por que eu estou passando por isso aqui? Murmurei, reclamei, chorei, gemi, corri, esperneei. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo, pastor Augusto. Mas antes eu não entendia. E era a mesma problemática de Pedro. Pedro, me dá os pés para eu lavar. Lava não. Me dá os pés, Pedro, ou não. Pedro, me dá o pé. Ô Pedro, rei teimoso. Tô não, senhor. Os meus pés o senhor não lava. Tudo bem. Pois se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo? Não, meu Deus, pelo amor de Deus, dê logo um banho em mim. Você não precisa ter banho. Você já foi lavado pela palavra.
Pedro, o que eu faço hoje, tu não entende, mas vai entender depois. Pega na mão do Pedro que está do teu lado. Diz para esse Pedro aí: olha, isso que está te fazendo gemer hoje, vai fazer com que você, com o poder de Deus, ministre em muitos que estão gemendo agora, nesse momento. E Deus vai te usar com propriedade, vai te usar com poder, vai te dar uma bagagem que tu vai abrir a boca na unção. E muitos vão receber, porque estão vendo na tua vida a condição de ministrar o poder de Deus. Eu não entendia, hoje eu entendo. O salmista Davi, depois de muita peia, ele diz a célebre frase: foi bom, não foi ruim não. Pode até ir na contramão dos conceitos pré-definidos pela filosofia, pela poesia, pelo romanticismo, enfim. Ele abriu a boca e disse: foi bom eu ter sido afligido, porque hoje eu conheço a tua lei. Salmo 119, versículo 71. Está sendo bom você descolar. Está sendo bom você sofrer. Lembrando os meus amados irmãos, que eu já deixei bem claro aqui, que se porventura você não administrar esse momento de tristeza em Deus, isso pode se transformar numa patologia. E você ter que depois correr atrás de psicólogo, psiquiatra ou medicamento. Se você pegar o conselho do sábio Salomão, entender que essa tristeza tem que ser administrada em Deus, você vai passar dando glória a Deus. Você vai superar. Você vai ver o nome do Senhor ser glorificado. E aqui eu podia emendar numa vigília e dizer um monte de gente que passou por tribulação e venceu no Senhor. No Senhor. Amém. Fiquemos de pé.